Fala, meus queridos, mais uma aula juntos. Eu sou o professor PH e eu vou estar com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. É sempre um prazer inenarrável estar aqui e poder ensinar vocês, e mais do que isso, caminhar com vocês na jornada da aprovação rumo ao conhecimento, ok? Certos de que vocês já estudaram as aulas anteriores, hoje nós começaremos mais um conteúdo. Mas antes de começar o conteúdo, eu quero revisar com você alguns conceitos que nós já vimos até aqui. Por isso que eu preparei a aula de hoje, que vamos fazer alguns exercícios de sintaxe e vamos resolver exercícios sobre os tipos de sujeitos, senhores. Vamos descobrir um pouquinho dos sujeitos, como eles são cobrados na nossa redação, ok? A palavra de hoje para você é abençoado. Você é um abençoado, ok? Por que a palavra de hoje, PH, é abençoado? Simples. Porque você precisa acreditar que você tem muitas bênçãos, que você é de fato um abençoado, porque você tem um teto sobre suas cabeças, vocês têm respiração saindo aí pela sua boca, pelo seu nariz, você tem uma cabeça pensante, e mais do que isso, você tem a oportunidade de estar aqui sentado, produzindo. Você está produzindo neste exato momento. Então, você é um abençoado. Lembrem-se, tem dúvida? Procure o professor PH lá no Instagram para a gente sanar todas as dúvidas, ok? Todas as dúvidas. Bom, vamos lá então. Eu queria que você desse uma pausa aí, aqui, e você olhasse esse exercício. Qual que é a resposta desse exercício? Pausa. Isso, garoto. Vamos lá. Acreditando que você já fez o exercício, você deu uma pausa aí para fazer, tem que fazer. Ó, tô de olho em você. A questão diz o seguinte: assinale a frase do texto que constitui uma oração sem sujeito. Então, eu quero uma oração que não tenha sujeito. Vamos revisar? Quando é que a minha oração não vai ter sujeito? Caso mais importante, quando acontecer do verbo haver estar na frase, e esse verbo haver no sentido de existir. Ele será o quê? Impessoal. Ok? Impessoal, portanto, ele não terá sujeito, sem sujeito. Qual das orações aqui que eu terei uma oração sem sujeito? Observe, para eu saber quantas orações tem aqui, e já falando que isso aqui não é uma oração só, isso aqui é um período só, mas uma oração só não é, tá? Eu tenho que achar os verbos. Então, ó, verbo pode haver, envolve, ó, que resume a verdadeira ideia de conveniência entre os homens. Então, eu tenho 4 verbos, ok? Então, eu tenho 4 orações. Lembrando que esse aqui, apesar de ter 2 verbos, eu chamo isso de quê? De locução verbal. Eu conto como um verbo só, beleza? Olha só, o verbo haver que tem aqui é o verbo haver do pode haver. Ó, não pode existir paz sem a justiça. Então, o verbo haver no sentido de existir, ele só pode ser o quê? Impessoal. E verbos impessoais não tem o quê? Sujeito. Só pode ser, então, a letra B, de bom estar aqui com você estudando. Questão vencida. Agora, próxima questão. Vamos lá. Ó, eu tenho uma frase aqui
E esta frase diz o seguinte: escreva na lousa a palavra ética. Roubaram o giz, professora. Preste atenção. Pausa. Fez a questão aí, fez a questão. Eu estou te perguntando na questão. De acordo com o contexto da fala do aluno, o uso do verbo no plural, o contexto da fala do aluno. Então, se eu quero a fala do aluno, eu quero esse quadrinho aqui. O uso do verbo no plural, achei o meu verbo, no plural está aqui, indica sujeito o quê? Lembre-se, o verbo roubaram está na terceira pessoa do plural, ok? Terceira pessoa do plural. Isso quer dizer que esse sujeito pode ser tanto ele, quanto pode ser o quê? Ela. Logo, esse sujeito é o quê? Indeterminado. Beleza, amiguinhos? Só pode ser a letra B. De bonito é estar aqui com você neste dia. Vamos para a próxima questão para você revisar os conteúdos de sujeito. Pausa, volta, pausa na questão e vamos resolvê-la agora. Agora que você já fez, já resolveu aí, vamos comigo. A questão diz o seguinte: indique a oração em que o sujeito é indeterminado. Por que eu estou falando tanto de sujeito indeterminado? Gente, isso aqui cai muito nas provas, ok? Cai muito. E ele quer, inclusive, que você diferencie sujeito indeterminado de qualquer diferença com o sujeito oculto, ok? Então, muito cuidado. Está garoando. Observa, que esse verbo está, eu vou falar mais para frente dele, ele é um verbo de ligação, certo? Observa também que ligação. Isso aqui é uma oração sem sujeito, porque é um verbo que indica o quê? Na verdade, é uma locução verbal que indica fenômeno da natureza. Então, é uma oração sem sujeito. Ligaram para saber como você se sente. Observe. Quem é que ligaram? Quem é que ligaram para saber como você se sente? Observa que aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Pode ser ele ou pode ser ela. Então, pode ser que seja essa questão, hein? Depois de telefonar para os vizinhos, eles ficaram com meu número e ligaram para dizer que a encomenda havia chegado. Observa o seguinte, o mesmo verbo aqui de cima. Esse verbo está na terceira pessoa? Está. Mas ele é indeterminado? Não, porque na mesma frase eu tenho aqui o sujeito. Não é indeterminado, é determinado. E é um sujeito simples, perdão. Faz anos que não falo com ele. Observa aqui, o verbo faz, indicando tempo. Lembra que nós falamos? Tempo decorrido. Indicando tempo decorrido. Então, a oração é sem sujeito, senhores. Aluga-se casa. Observa que eu tenho o verbo alugar mais o índice de indeterminação do sujeito. Portanto, eu tenho também uma oração sem sujeito. Só pode ser quem? B de bola. Beleza? Vamos que vamos. Olhe para isso. Próxima questão. Pausa. Faz aí a questão. Faz aí. Olha só. Agora que você já fez, eu quero que você indique para mim as opções verdadeiras e as opções falsas, ok? Olha só, sujeito composto é aquele que apresenta substantivos no plural. O substantivo tem que estar no plural? Só isso? Não. Sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Lembra disso?
2 ou mais núcleos. Essa daqui é falsa. Há 3 formas de indeterminar o sujeito. Flexionando o verbo na terceira pessoa do plural, utilizando-se o pronome si com o verbo na terceira pessoa do singular, ou utilizando verbos no infinitivo impessoal. Perfeito, nós vimos tudo isso aqui. Sujeito oculto é um sujeito determinado, porque mesmo que não esteja expresso na oração, ele pode ser facilmente identificado. Verdadeiraço, perfeito. O sujeito indeterminado é também chamado de sujeito inexistente. Não. Ele existe, ele só não está o quê? Identificado. Eu não sei a identidade dele. Falso. Nas orações sem sujeito estão presentes os chamados verbos impessoais. Verdadeiraço. Então, B, C e E são as nossas alternativas corretas. Revisem, questão importante para nós revisarmos tudo de sujeito, beleza? Ok? Tranquilo? Na próxima aula nós vamos aprender um pouco mais sobre os predicados. Então eu espero você na nossa próxima aula, conteúdo novo. Refaz esses exercícios. Pegue a lista de exercícios lá na sua casa, lá na sua apostila, para que a gente consiga caminhar nessa jornada rumo à aprovação. Um beijo e um abraço. E lembre-se que você é um abençoado. Diga, eu sou um abençoado nesta vida. Abraço, senhores.